por estes dias, sempre com Joel Colete, para fazermos isso mesmo, uma viagem por estes dias. Joel, novamente bem-vindo aqui ao nosso Jornal Diário e começamos sempre com uma efeméride de hoje que nos leva até 29 de setembro de 1821. O que é que acontecia nesta data? Aconteceu algo de relevante em torno da história, enfim, da implantação do regime liberal no nosso país. Mas, Ana Rita, primeiro, deixa-me te dar os parabéns e falar de uma outra efeméride. É que hoje também gostava de evocar aqui os 19 anos do Porto Canal. Nós hoje fazemos 19 anos, foi de facto 29 de setembro de 2006 que começaram as nossas emissões. Tu na altura não estarias cá, mas eu estava e recordo-me bem do nervosismo que nos ia tomando, já nos dias anteriores e até este dia em que pela primeira vez o Porto Canal foi para o ar. E por isso deixa-me também, se me permites, dar uma palavra de saudação ao Pedro Carvalho da Silva, que os telespectadores não estão a ver neste momento. É, aliás, o nosso coordenador deste Jornal Diário. Exatamente, ele está na Regi e por isso, Pedro, um grande abraço, recordando que foste a primeira cara que os espectadores viram no arranque das emissões do Porto Canal. E já que falei de Regi, se me permites também, estarás seguramente de acordo comigo. Claro que isto toda a gente sabe, mas importa sempre frisar isso. Na televisão, para lá das caras, e para lá da minha cara e da Ana Rita neste momento, há muita outra gente envolvida para permitir que a televisão aconteça. E para já não falar do grande número de jornalistas e de câmaras que asseguraram as peças que a Ana Rita esteve até agora a apresentar. Por exemplo, só da parte técnica, importa dizer que, além do Pedro Carvalho da Silva, neste momento estarão pelo menos, no mínimo, umas 6 ou 7 pessoas na Regi para assegurar que este programa possa estar aí. E podemos, aliás, até dizer o nome delas. Portanto, temos o nosso Alexandre no estúdio, o André como realizador, até pedi a ajuda aqui à Regi para que me ajudasse enquanto eu dizia. Temos também o Pedro na coordenação, o André Pereira, como eu dizia, a realizar, depois no grafismo o Miguel e temos também a Catarina na produção, o Alexandre na parte do áudio, o Alexandre Mesquita, e depois também na parte das robóticas, pedi aqui. Muito bem, portanto, temos aqui também uma vasta equipa que nos ajuda precisamente a fazer isto. E, portanto, parabéns também a ti, Joel. Muito obrigado. E a ti e a todos os que nos acompanham há 19 anos. E dizias a robótica, provavelmente os espectadores muitos não saberão, mas nós aqui no estúdio não temos câmaras, são câmaras robóticas controladas a partir da Regi. No estúdio estou eu, Ana Rita, e também, importa dizer, do nosso colega da linguagem gestual. Exatamente. E, portanto são muitos que fazem acontecer o que vemos e, portanto, na televisão. Acho que devíamos começar com esta efeméride. Mas, voltando àquela que Vamos voltar a 29 de setembro de 1821. O Porto Canal ainda não estava nos planos. Nessa altura não estávamos no ar. Mas o Porto já dava cartas. E no ano anterior, Portugal tinha conhecido a implantação de um novo regime, um regime liberal. O rei Dom João VI estava no Brasil, a corte tinha-se retirado para o Brasil há já muitos anos, quando das invasões francesas, mas por lá tinha-se mantido. Isso tinha gerado muita impopularidade em Portugal, que queria o regresso do rei, e a revolução que teve lugar no Porto a 24 de agosto de 1820, cujo grande objetivo foi derrubar um regime absolutista, pugnar por um país moderno, assente numa Constituição, mas outra das reivindicações era que o rei Dom João VI, regressasse a Portugal. E ele regressa. Ele regressa e, portanto, estamos a ver aqui uma imagem do monarca, Dom João VI, que foi, por isso, simultaneamente, o último rei absolutista do nosso país, mas foi também o primeiro rei liberal, porque logo no ano seguinte, em 1822, ele vai jurar a Constituição, a primeira Constituição portuguesa. E, portanto, ele faz a transição do absolutismo para o regime liberal. Mas faz hoje anos, não é? Em 1821, ele tinha feito uma proposta em relação ao Brasil. Uma proposta sobre a gestão do Brasil, onde mantinha de algum modo, enfim, algumas das características absolutistas. E a Corte Constitucional, que estava a redigir a Constituição, chumba a proposta do rei. E, portanto, isto é um sinal claro que as coisas tinham mudado. O rei já não tinha o poder absoluto, de tal forma que a Corte, as Cortes negaram, recusaram
a proposta do rei em relação ao Brasil. Começava-se aqui também, já agora, a cavar um fosso entre os interesses da metrópole e os interesses daqueles que estavam no Brasil. E Dom João VI tinha deixado o seu filho, Dom Pedro, que virá a ser o futuro Dom Pedro IV de Portugal, à frente da colónia brasileira. E, enfim, vão começar aqui também a cavar-se, enfim, essas divergências que acabaram por culminar, poucos anos depois, na independência do Brasil. Mas, a propósito de Dom João VI, deixa-me também só dizer-te outra coisa, que é um rei que, por isso, reinou não só no regime liberal e no absolutista, mas foi também um rei que reinou a partir de dois territórios diferentes. Reinou a partir de Portugal, da metrópole, de Lisboa, mas reinou também a partir do Brasil, do Rio de Janeiro, porque durante esse período das invasões francesas, estrategicamente, Portugal mudou a sua capital para o Rio de Janeiro. E, portanto, simbolicamente, Portugal não estava dominado pelos franceses. A metrópole, Lisboa, estava ocupado pelo exército de Napoleão, mas a corte, o rei, o poder, esse mantinha-se a salvo da influência napoleónica e estava agora no Rio de Janeiro. Ora, em 1965 nós vemos surgir aqui na cidade do Porto um monumento que eu acho que todos os portuenses conhecem, fica ali junto ao Castelo do Queijo, temos uma imagem que podemos ver, uma estátua equestre de Dom João VI, da autoria de um escultor muito ligado à cidade do Porto, à Escola de Belas Artes do Porto, o escultor Barata Feio, que vai conceber esta estátua de Dom João VI ali. O posicionamento dele não é por acaso. Ele está voltado ligeiramente para sul, mas também para o mar. Ele está a olhar para o Brasil. Portanto, estabelecendo aqui esta ligação do rei com o Brasil. Este rei que durante muitos anos reinou a partir do Brasil. Agora, o que provavelmente muitos dos nossos telespectadores não sabem é que nesse mesmo ano de 1965 completavam-se 400 anos sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Portugal ofereceu ao Brasil, ao Rio de Janeiro, uma escultura. E vou pedir aos nossos colegas da RSG que coloquem essa escultura, que é esta. Como podem ver, igualzinha. São duas estátuas gêmeas de Barata Feio, iguais, uma localizada aqui no Porto, a olhar para o Brasil, e a que está no Rio de Janeiro, na Praça 15 de Novembro, está também ela voltada para Portugal. Portanto, mais do que uma escultura, diríamos hoje, uma instalação escultórica constituída por duas estátuas voltadas, cada uma para a outra, mas com milhares de quilómetros de distância, uma em Portugal e outra no Brasil. Nesta viagem fazemos também uma paragem nas jornadas sobre a preservação dos arquivos religiosos do Porto. Onde é que isto vai acontecer? Rita, vai acontecer naquela que é uma das mais conhecidas instituições e monumentos da cidade do Porto, que é a Ordem de Terceira de São Francisco. Toda a gente conhece a famosa Igreja de São Francisco, ali junto ao Palácio da Bolsa, muito próximo da Ribeira. A Ordem Terceira de São Francisco, a venerável Ordem Terceira de São Francisco, uma das mais antigas instituições da cidade, tem um importante arquivo e no próximo dia 3 de outubro vai então promover umas jornadas para se refletir exatamente sobre a utilidade desses arquivos e sobre como preservar a memória da cidade também através desses arquivos. Dos arquivos arquivos religiosos do Porto. Porque a cidade do Porto, ao longo dos séculos, teve inúmeras instituições religiosas, muitos mosteiros, muitos conventos, e esses arquivos dos mosteiros e conventos estão ou fruto da nacionalização que se deu dos mosteiros e conventos após a implantação do regime liberal. Grande parte desses arquivos estão ou na Biblioteca Pública Municipal do Porto ou no Arquivo Nacional da Torre Tombo, alguns também no Arquivo Distrital, mas há todo um outro conjunto de instituições religiosas que sobreviveram à implantação do regime liberal e que possuem também relevantes arquivos. E é exatamente sobre isso que se irá aqui debater. E, Ana Rita, para perceberes do que é que nós estamos a falar, obviamente, não só dos arquivos da própria Ordem Terceira de São Francisco, mas estamos a falar dos arquivos da Irmandade dos Clérigos,
Estamos a falar dos arquivos da Santa Casa Misericórdia do Porto, dos arquivos da própria Diocese do Porto, dos arquivos da Ordem do Carmo, os arquivos da Ordem de São Domingos e da Ordem da Trindade. São, de facto, instituições que marcaram e marcam a história da cidade e são uma importante parcela da memória do Porto, que importa preservar, estudar e divulgar. E é exatamente esse o objetivo destas jornadas, que então vão ter lugar no dia 3 de outubro, na Ordem Terceira de São Francisco. Estávamos aqui a falar, no fundo, entre aspas, destes pedaços que contam a história da cidade do Porto, e há uma placa de xisto que revela também alguns pormenores? É verdade, é mesmo um pedaço. É uma placa de xisto que tem bem mais de 2000 anos. A Câmara Municipal do Porto organizou neste passado fim de semana, no sábado, no Arqueossítio. É um espaço museológico muito pequenino, infelizmente pouco conhecido dos portuenses, mas que vale a pena conhecer, o Arqueossítio da Casa Dom Hugo, que fica nas traseiras da sede do Porto. É um espaço, enfim, como o próprio nome indica, um sítio arqueológico, mas também tem algum espaço, um pequeno auditório. Foi ali que teve lugar, então, este encontro para dar a conhecer esta placa de xisto. É uma plaquinha de xisto, mas que foi intencionalmente preparada, polida, e nela foram gravadas ali umas imagens. E que imagens são essas que nós podemos observar? São barcos, embarcações. Mas o que é incrível é que esta placa surgiu durante escavações há cerca, ainda não tanto, mas de 10 anos, no Largo dos Loios. E os arqueólogos têm uma grande certeza sobre mais ou menos a data desta placa, porque encontraram aquilo num contexto arqueológico muito preciso e, portanto, datam-na da Idade do Ferro. Há bem mais de 2000 anos, antes da chegada dos romanos, e aquilo que nós podemos aqui observar são representações de barcos mediterrâneos. Ou seja, é uma placa que nos prova e nos documenta e nos retrata os barcos que vinham do Mediterrâneo e que há já bem mais de 2000 anos aportavam aqui nesta cidade, sublinhando a importância que o Rio Douro e o estuário do Douro tiveram no desenvolvimento de uma cidade que ela própria, importa recordar isso sempre, tantas vezes repetimos o nome da cidade, nos esquecemos que ela tem um significado. Porto. Foi como uma cidade portuária, foi como uma cidade ligada ao comércio marítimo, que a cidade do Porto nasceu, cresceu e se afirmou ao longo dos tempos. E esta plaquinha de xisto, com bem mais de 2000 anos, revela isso, de como já nessas épocas longínquas, embarcações vindas do Mediterrâneo chegavam até aqui. Joel, ainda continuamos a falar das comemorações dos 200 anos de Camilo Castelo Branco, até porque vai, de facto, realizar-se aqui um colóquio sobre retratos de benfeitores e Camilo Castelo Branco. Como é que vai acontecer? No dia 18 de outubro, no Museu da Misericórdia do Porto, na Rua das Flores, é um dos belos museus da cidade. E é como tu dizes, de facto, a propósito dos 200 anos de Camilo, cujas comemorações se vão prolongar ainda até aos inícios de 2026, neste caso o Museu da Misericórdia vai promover este colóquio que coloca, digamos, em diálogo a vastíssima coleção de retratos que a Misericórdia tem, de retratos de benfeitores, porque era uma tradição durante muito tempo de quem contribuía com, enfim, bens avultados para a Misericórdia, era de algum modo reconhecido mandando-se pintar o seu retrato. E a Misericórdia tem uma vasta coleção de retratos, uma parte dela está exposta neste museu, e é exatamente sobre esta vasta coleção de retratos e sobre a importância que o retrato tinha na representação social, mas também os retratos de Camilo Castelo Branco. E, portanto, temos aqui um diálogo entre os retratos dos benfeitores da Misericórdia e os retratos que chegaram até aos nossos dias de Camilo Castelo Branco. É um conjunto muito interessante de comunicações, desde logo de António Tavares, o provedor da Misericórdia, que vai abrir o colóquio, e do professor Francisco Ribeiro da Silva, que é o mesário responsável pela cultura da Misericórdia do Porto, um vasto
conhecedor da história da cidade. Também uma comunicação de José Ferreira e Silva, do próprio museu, debruçando e dando-nos a conhecer a coleção de retratos do museu. Mas teremos também comunicações sobre os próprios retratos de Camilo de Isabel Ponce de Leão. Guilherme de Oliveira Martins, da Fundação Gulbenkian, vem-nos também falar sobre a importância de Camilo para a cultura portuguesa. E Manuel Curado, da Universidade do Minho, vai-nos falar sobre o caso do senhor deputado, Camilo e Teixeira de Queiroz. Enfim, é sempre oportuno recordarmos Camilo Castelo Branco. E, Joel, continuamos, aliás, a falar do Museu da Misericórdia do Porto, até porque existe, por agora, uma sala inteiramente dedicada ao liberalismo. Sim, por estes dias o museu passou a disponibilizar um novo espaço, o Museu da Misericórdia, como vos disse, localizado na Rua das Flores. Muita gente pode pensar, a Igreja da Misericórdia, associar isto a um museu de arte sacra, mas também mas acima de tudo é um museu sobre a cidade. Estamos a falar de uma instituição que tem já mais de 500 anos e que marcou a história da cidade ao longo destes 5 séculos. E é interessante que a Misericórdia teve um papel importante na implantação do regime liberal, até de um ponto de vista simbólico. Por exemplo, durante o Cerco do Porto, em 1832-33, aquele que vai ser o provedor da Misericórdia é nada mais, nada menos do que o rei Dom Pedro IV, que está cercado, mas que reconhece o papel da Misericórdia e assume ele os destinos da Misericórdia. Mas já antes tinha sido, por exemplo, a Misericórdia que tinha tido o cuidado de tratar da sepultura dos mártires da liberdade, os liberais que se tinham revoltado contra Dom Miguel e que tinham sido enforcados e executados naquela que é hoje a Praça da Liberdade da cidade. Foi a Misericórdia do Porto que tratou-lhes da sepultura e depois de lhes erguer, posteriormente, um monumento. E, portanto, há aqui uma relação histórica da Misericórdia do Porto com a história do regime, da implantação do regime liberal no nosso país, e é isso que é também sublinhado nesta nova sala, que tem uma valência que eu não posso aqui deixar de sublinhar, por isso quis trazer aqui este tema hoje. É que é uma sala que está também muito pensada para os professores. Isto é, a ideia do Museu da Misericórdia é que os professores levem lá os seus alunos, mas não é para uma rápida passagem para aquela sala, não, é utilizá-la mesmo durante uma hora, durante o espaço de uma aula, utilizar aquela sala como um espaço de aula, enfim, evocativo, obviamente, da temática. Joel, estamos praticamente a terminar, mas vamos ainda olhar para um livro que foi, aliás, apresentado no último fim de semana, que fala muito sobre as serras do Porto, mas em especial sobre um animal. Qual é este animal? É um animal que está muito ameaçado. Aliás, o livro chama-se mesmo a Salamandra Dourada. A Salamandra Dourada, enfim, é a salamandra lusitânica, que é um endemismo, é um animalzinho, é um réptil aqui do noroeste da Península Ibérica. Encontra-se ameaçado, tem mesmo um estatuto de vulnerável na classificação internacional, mas aqui nas serras do Porto ela tem um dos seus principais refúgios. E este livro, com fotografias e os estudos do biólogo Daniel Santos, debruça-se muito exatamente sobre esta salamandra, que, permite-me, Ana Rita, tem aqui um aspecto muito, muito curioso. É que os principais lugares onde ela encontrou refúgio, onde se reproduz e onde habita, são as antigas minas de ouro que os romanos abriram nestas serras há cerca de 2000 anos. E, portanto, as serras do Porto têm esta dupla valência, por lado o seu valor natural, mas também tem um importante valor arqueológico e cultural. Ora, a salamandra lusitânica cruza estas duas áreas, porque se por um lado estamos a falar de património natural, por outro lado estamos a falar de um animal que encontrou nas antigas estruturas arqueológicas um dos seus principais refúgios. E que não pode desaparecer. Exatamente. Joel, o nosso ponto de chegada é sempre o episódio do Caminhos da História. Será centrado em que esta semana? Olha, naquilo que estavas a falar antes de começarmos isto. Os vinhos. Os vinhos e das vindimas. Estamos no final da época das vindimas e o episódio é exatamente sobre isso, mas sobre um aspecto muito, muito curioso. Vamos falar não sobre o vinho do Porto, mas sobre o vinho no Porto. Que é bem diferente. Exatamente. O vinho do Porto é produzido, como todos nós sabemos, no Douro, mas ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, na cidade do Porto, também se produzia vinho
no Porto, que não era o vinho do Porto. E fomos à procura das velhas ramadas, dos velhos lugares que mantêm nomes, como por exemplo a Ramada Alta, e não só. Fomos mesmo ver ramadas que ainda existem no Parque da Cidade, em Campanhã, enfim, evocar também a produção do vinho no Porto. Muito bem, Joel, é para ver, aliás, no Porto Canal. Muito obrigada. Voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Obrigada.